Oi, meu nome é Raquel e esse é o meu canal, que ainda não tem nome. Mas eu venho falar de um assunto que muito me interessa, que é o documentário Britney vs Spears, que saiu dia 28 de setembro pela Netflix. E eu achei o máximo. Na minha adolescência eu fui muito fã da Britney Spears, muito. Acho que sou até hoje. E então eu achei que valia a pena trazer esse conteúdo aqui. Mesmo sem o canal tendo nome, enfim, algum nome vai surgir em algum momento. Eu tenho uma certa dificuldade pra criar nomes de coisas. Vamos lá. Então, vamos falar sobre Britney vs Spears. O documentário saiu dia 28 de setembro, como eu falei, pela Netflix. E é dirigido pela documentarista Erin Lee Carr e pela jornalista Jenny Eliscu, que era, não sei se ainda é, jornalista da Rolling Stones e já fez algumas matérias com a Britney pra essa revista. E acabaram se tornando meio colegas, assim. Eu acho que não amigas, exatamente, mas colegas, assim, se conheciam. Segundo elas, a proposta inicial do documentário era ser um documentário sobre a carreira da Britney e as coisas que aconteceram na vida dela, como ela é uma excelente performer e carismática e uma artista ótima e tudo isso. Mas elas foram entrando na vida dela e foram entrando em contato com a coisa do Free Britney. Enfim, eu vou explicar tudo o que aconteceu. Contém spoiler. Sobre o quê? Sei lá o que você vai falar. Sobre o documentário. Então, se vocês Então, segundo a fanbase da Britney, esse é um documentário que não traz muitas informações novas, assim. Mas acho que é um bom jeito de você ter um panorama geral, assim, do que aconteceu, sabe? Um resumão. Ela começou criancinha, fazendo comercial, depois ela fez o Clube do Mickey no Disney Channel, e aí depois ela desapareceu um tempo, voltou, lançou a carreira musical em 99, ela lançou o Baby One More Time, que foi o primeiro hit dela, e o nome do primeiro álbum, que foi um super estouro na época. Enfim, ela foi emendando hit atrás de hit, atrás de hit, atrás de hit, e todos os álbuns dela foram um sucesso. Então ela lançou Baby One More Time, depois o Oops, I Did It Again, que também foi um estouro, depois ela lançou o Britney, que também foi incrível, e depois ela lançou o In The Zone. E aí foi que aconteceu todo o B.O., a parte ruim. Segundo dados do documentário, de 98 a 2003, que foram todos esses álbuns que eu falei, antes do Breakdown, né, que foi 2007, que foi um caos, a Britney vendeu mais de 73 milhões de dólares em discos. Ou seja, era uma cantora, uma performer muito rentável para todo mundo. E isso vai ser importante depois. Eu precisava saber o ano que ela casou, né? 3 dias depois... Em 2004, ela conheceu o Kevin Federline, que era um dançarino. E eles começaram a namorar. Tem até um documentário em DVD que se chama Britney and Kevin Chaotic. E mostra, né, o início da relação deles e tal. E aí, numa viagem da Europa, de volta para os Estados Unidos, ela pediu ele em casamento. Então, eles se casaram. E aí, ela deu uma pausa na carreira. Ela lançou uma carta para os fãs, dizendo... Eu lembro dessa carta. Exatamente, deu lendo assim no computador a carta. Eu lembro até da foto. Sou cringe. E aí... Eu lembro de eu chorando, assim, tipo, eu vou tirar um tempo na carreira pra me dedicar ao meu marido, eu quero ter filhos e tal. Uma coisa perfeitamente possível, né? Sendo que ela tinha 24 anos, eu acho, na época. Bem jovem. Mas eu acho que a vida dessa galera é meio diferente, assim, né? O tempo parece que passa de uma outra forma, eu acho. Tudo é mais rápido, tudo é muito intenso, talvez. Começa a ganhar dinheiro muito novo, né? Ter responsabilidades de trabalho muito jovens. Então eu acho que tudo é meio acelerado. Enfim, se casaram. E aí ela ficou casada com ele de 2004 até 2007. Durante esse casamento, segundo o advogado dele, tá no documentário, no Britney vs Spears, ele foi muito, muito criticado, as pessoas jogaram muito hate em cima dele. Eu acredito real que isso seja verdade. Tu jogou também? Eu joguei também, claro. Ele tirou ela de nós. Ele tirou ela de mim. Descoitada, a mulher só queria casar, tá ligado? E aí, porque ela era, tipo, a queridinha da América, a namoradinha da América. E aí veio ele, um dançarino meio desconhecido,
E casou com ela e o público não aceitava isso muito bem, né? Então eles se casaram, tiveram um primeiro filho. 1 ano depois eles tiveram um segundo filho. Então ela pediu o divórcio do Kevin. E foi um estouro na época porque os paparazzi não paravam de perseguir a mulher, tá ligado? As pessoas pararam de dar atenção pra música que ela fazia e começavam a só dar atenção pra ela na mídia, pro caos que virou a vida pessoal dela. E aí nessa época que tem aquelas fotos dela com a Lindsay Lohan e a Paris Hilton no carro, que na verdade parece que a Lindsay Lohan se enfiou lá, meio de gaiata, nem foi convidada. E ela virou tipo uma party girl, uma pessoa que ia pra muitas festas, o que é perfeitamente normal, né? Porque ela tinha 25 anos na época. Enfim, quem que com 25 anos não quer aproveitar a vida, curtir? Acontece que ela era multimilionária, estava se divorciando e tinha 2 filhos, mas ainda assim era uma jovem de 25 anos. E aí as pessoas começaram a cair de pau em cima dela, sempre tiveram muitos paparazzi atrás dela. E eu acho que ela não estava legal da cabeça, aquilo foi meio gatilho. Aí entra no documentário o Adnan Galib, que era um paparazzi, e ele relata que uma vez, ele trabalhava para essas agências de notícias, assim, e aí mandavam ficar seguindo, cada dia era uma pessoa diferente, músicos, atores, enfim. E aí, ele tava numa onda de seguir a Britney. Mandaram ele até um posto de gasolina onde ela tava. Ele chegou lá, ajudou ela a abastecer o carro, que ela tava com alguma dificuldade, e ela criou uma afeição por ele. Como se isso tivesse desenvolvido nela uma confiança nesse cara, no Adnan. E aí, a partir dali, parece que quando ele não estava, ela perguntava por ele, pros colegas dele, paparazzi lá, e aí os caras ligavam pra ele, tipo, olha, a Britney perguntou por você, e tal, não sei o que lá. Eles começaram a construir uma relação mais próxima. Imagina que louco. Você tá em folga e te ligam e falam. Imagina. Ou a Britney perguntou por você. Tipo, nossa amiga da escola, tá ligado? Mais que amigos, friends. E, provando que eles são mais que amigos, friends. Rolou, começaram a namorar. E aí ele falou que ele também sofreu muito com isso, porque as pessoas não conseguiam admitir que ele, um cara que ferrado de grana, paparazzi, que não era bonito, né, namorasse a multimilionária branca e linda, sabe assim? Aí na época do divórcio da Britney com o Kevin, que ela tá com o Adnan Galib, que surgiu o Sam Lutfi, que é visto por muitos fãs como o câncer na vida dela. Eu não duvido, não sei, eu não estava. Então, acho que tudo é possível. E acusam o cara de colocar droga na comida dela pra deixá-la sonolenta, deixar paparazzi entrar na casa dela, tirar foto dela enquanto ela tava numa situação, assim, vulnerável. Enfim, coisas desse tipo. Ele tá no documentário, foi alvo de muitas críticas por parte do fandom dela, porque é um cara que não é muito bem visto. E ele fala que eles se conheceram num bar. Ela perguntou pra ele se ele tinha visto as notícias que saíram sobre ela nos últimos tempos. Ele disse, sim, quem não viu, mas meio brincando. Ela gostou do jeito dele, pegou o número dele. Tempos depois ela liga pra ele pedindo ajuda. E eles desenvolveram uma relação, assim. Nos documentos consta que ela disse que ele era amigo dela às vezes. Então, na verdade, ele era um fixer, assim. Ele era uma pessoa, um faz-tudo. Ele ia no mercado pra ela, ele ia nas festas com ela, ajudava a afugentar os paparazzi. E aí, parece que com o tempo ele foi de um amigo, às vezes, para o cara que tomava as decisões por ela. Profissionais e pessoais. E a família dela não viu isso com muitos bons olhos, não. Tanto o Sam Lutfi quanto o Adnan Galib falam que durante a separação, durante o divórcio dela, os dois perguntavam pra ela sobre a família, não seria bom ter a família por perto nesse processo. E pros dois ela deu uma resposta meio evasiva, meio, minha relação com a minha família não é assim. Ele fala, tipo, eu no seu lugar, na sua situação, eu acho que eu gostaria de ter minha mãe perto. E ela responde alguma coisa do tipo, mas a minha relação com a minha família não é igual à sua relação com a sua família. E o Adnan também fala que a mãe, ela falava até com certa frequência, mas o pai era muito ausente na vida dela. Aí vem 2007, o ano do breakdown, que todo mundo conhece. E o que eu achei muito legal no documentário é que eles não exploraram essa parte. Eles nem mostraram as imagens que todo mundo conhece, dela raspando a cabeça, dela atacando o paparazzi com o guarda-chuva. Enfim, eles não colocaram essas imagens, eles falam sobre isso, colocam de um jeito, olha, e aí veio aquela parte daquelas imagens que já foram vistas milhões de vezes e só passam por isso. Eu acho ótimo, porque tá todo mundo cansado de ver essas fotos, né? E demonizam muito ela. Em janeiro de 2008,
ela se tranca dentro de um cômodo com um dos filhos dela no horário que ela deveria devolver esse filho pro guarda-costas do Kevin, que é o ex-marido. Então o guarda-costas chega na casa dela, fala que ela tem que entregar os filhos, ela entrega um dos filhos, eu acho que ela panica, não sei. Ela pega o outro filho, se tranca dentro de um cômodo e fala que não vai devolver o garoto. Aí a polícia é chamada, aquele escarcéu todo, a mídia também é chamada, carros de bombeiro, helicóptero sobrevoando, tem imagem de helicóptero, das pessoas de cima, assim, filmando ela saindo de maca. Um caos na Terra. E aí, depois disso, ela perde a guarda dos filhos, né? Que era de 50-50 com o Kevin, era uma guarda compartilhada, passa a ser a guarda do Kevin. E ela pode ver os filhos, enfim, com horário marcado e tudo mais. Enfim, surgiu a Louisa Taylor. Vamos chamar de Louisa Taylor. E aí, ela vai ao The Today Show, que é um programa de TV norte-americano. E ela fala em nome da família Spears. Então, em nome do James Spears, que é o pai da Britney, da Lynn Spears, que é a mãe, da Jamie Lynn, que é a irmã, que fez Zoey 101, e do Brian, que é o irmão. E diz que são todas pessoas ótimas e que todo mundo deveria mandar energias positivas e tererê e blá blá blá. Sendo que assim, ninguém nunca tinha visto ninguém representando a família Spears ou a Britney, nem nada disso. Então, em 2008, Jamie, o pai da Britney, entra com um pedido de tutela pra ela, porque tinham pessoas que deveriam ser afastadas rapidamente dela, pessoas que estavam roubando o dinheiro dela e fazendo mal pra ela e botando drogas na comida dela, que era o Sam Lutfi, segundo o Jamie. Quando você entra com um pedido de tutela, a pessoa que é tutelado, que é no caso a Britney, existem 2 tipos de tutela, a pessoal e a financeira. A financeira, o Jamie teve que dividir com um cara chamado Andrew Wallet, e os 2 juntos controlavam o dinheiro e todo o patrimônio que ela construiu durante a vida. Eles tinham o direito de fazer o que quisessem com o dinheiro dela. E a pessoal, que a pessoa abre mão de todos os direitos que ela tem, e esses direitos são transferidos também para outra pessoa. E na tutela pessoal, quem virou o tutor dela, o único e exclusivo, foi o Jamie. O que quer dizer que ela não tinha mais controle nem voz sobre medicamentos que seriam usados com ela, ou se ela podia dirigir, ela não podia mais dirigir, ela não podia mais decidir se ela queria casar, ou namorar, ou ter filhos, nada. É tipo assim, é como se a pessoa voltasse a ser criança. E para tudo ela precisa da autorização de um tutor. Mas, segundo a lei norte-americana, você tem 5 dias entre a determinação dessa tutela e a tutela entrar em vigor, para que a pessoa possa contestar isso, possa procurar um advogado para ajudar ela a contestar, enfim, não é uma coisa simples. Mas no caso da Britney, não teve esses 5 dias, foi direto. Foi tipo a decisão da juíza, ela automaticamente já estava dentro da tutela. Segundo alegações do Jamie, porque o Sam Lutfi precisava ser afastado imediatamente. Mas é muito estranho, né? Porque se é uma coisa legal, se ela tinha direito a esses 5 dias, por que não foi dado pra ela, né? Então, durante a tutela, a Louisa Taylor entra como representante comercial da Britney. O Jamie, nesse papel de tutor, ele recontrata o Larry Rudolph, que foi o manager, né, o empresário da Britney a vida inteira dela, mas que tinha sido demitido no ano anterior. A Louisa Taylor tem um marido que é pastor, e o Jamie tinha sido batizado em algum rio aí desses da vida. Me desculpa, pessoas religiosas, eu não sei. Com o marido dela. Isso antes da tutela. E ela já tinha sido fotografada com o Jamie antes da tutela começar. Então parece que já foi tudo meio armado, assim. Sabe? Ela já seria a representante comercial da Britney quando a tutela começasse. Já era uma coisa pré-acordada. Pelo jeito. Bom, aí já durante a tutela, como eu disse, a Britney não teve esses 5 dias, então ela não teve direito a procurar um advogado. Então o segurança que o pai dela contratou pra escoltar ela, né, o guarda-costas, e ela foram a um restaurante. E aí ela deu um balão lá no cara, fugiu, entrou no carro e saiu a toda pra encontrar o Adnan e um advogado no escritório do advogado. Ela subiu, tem imagens no documentário, é uma mega operação, assim, pra mulher chegar no escritório do cara. Tipo, muita gente, muitos paparazzi em volta, enfim. E ninguém sabia o que estava acontecendo na época, né? Todo mundo só achou que ela fosse doida. Não se tinha muito essa discussão sobre saúde mental, sabe? Eu acho que hoje, olhando pra tudo que aconteceu, a gente conseguiria entender melhor que ela estava passando por uma situação complicada. Eu espero, né, que hoje a gente conseguisse entender melhor. Mas na época ela era doida e pronto, e acabou. E ela chega no escritório desse advogado, chama ele pra defender ela,
contra a tutela, eles vão ao tribunal e a juíza simplesmente declara que desculpa, você não pode defender ela, porque aqui no laudo médico consta que ela tem demência, e quem tem demência não tem capacidade de escolher um advogado para se defender. Então ele não pôde defender ela e foi contratado um outro advogado chamado Sam Egan para defender ela na corte. Sendo que esse advogado nunca foi lá essas coisas, porque como é que acontece no sistema dos Estados Unidos? No caso de um tutelado que não tem capacidade de escolher um advogado para defender a ele mesmo. Eles têm como se fosse um defensor público, só que não é público, porque é pago e bem pago, que é indicado lá pra você. E aí, a família do tutelado, né, então os tutores, é que pagam o advogado do tutelado. Então o Sam Egan defenderia a Britney contra a tutela, mas ele seria pago pelo pai da Britney. Ou seja, pra mim é um furo na lei isso, porque é muito estranho que você pague o salário de uma pessoa que vai contra você na corte. Mas enfim, lá funciona desse jeito. Aí o que o advogado fez? Ele não queria ficar sem os honorários dele, então ele começou a ser sempre a favor do Jamie, dos advogados do Jamie, da tutela, ele não dificultava muito a vida. E aí a Britney se viu numa enrascada, né? Porque ela precisava de um advogado que realmente representasse ela. A empresa Britney Spears resolve que ela tem que voltar a trabalhar. Ela produz e grava o álbum Blackout e também o Britney for the Record, que é um documentário feito pra MTV com a direção do Andrew Gallery. Ele tá no documentário, no Britney vs Spears. Ele conta que todo mundo saiu afetado de alguma forma dessa gravação. Ele conta sobre um episódio desse documentário, do For the Record, que eles levam a Britney pra um lugar, um descampado, pra ela poder dirigir o próprio carro, porque lembra que eu falei, na tutela, ela não tinha autorização nem pra dirigir o próprio carro. E eles levam ela lá, e aí tem uma cena muito bonita dela dirigindo o carro, muito livre, leve e solta. E aí o Andrew fala que ele ficou muito encucado com aquilo, né? Porque que precisava de toda uma equipe de 30 pessoas pra organizar um esquema em que a mulher pudesse dirigir o carro dela por 30 minutos. É tipo assim, o que tá acontecendo, né? Um pouco estranho. Aí parece que eles se tornaram amigos pessoais. Depois do For the Record, ela conheceu muitos amigos dele, passou a frequentar aquele círculo ali. Eis que sai uma matéria na revista People com o Kevin Federline e os 2 filhos dela na capa. E a manchete era Minha Vida com Britney Spears. Claro que a matéria seria sobre ela. Porque ele não tem nada pra falar de útil, porque é a única relevância que ele já teve na mídia em relação a ela, né? Eis que ela fica muito revoltada e resolve escrever uma carta-resposta a essa matéria que saiu na People. Só que como ela não tinha direitos pessoais, ela teve que dar a carta pro Andrew Gallery e pediu para que ele lesse na televisão. Ele considerou aquilo como uma resposta meio imediatista à matéria que saiu na revista e resolveu não ler a carta, mas ele lê no documentário. E aí eu vou ler uns trechos que eu achei mais relevantes. Quanto ao Kevin dizer que Britney se divorciou dele, ela foi obrigada pelos advogados dela quando ela foi visitá-lo em Nova York e ele não quis vê-la e nem as crianças. Os advogados dela disseram que se ela não se divorciasse, ele iria. Kevin abandonou ela e os bebês. Ela sair para beber 2 anos depois não tem nada a ver com as brigas, que foram por ele fumar aquela erva às 5 horas da manhã. A enganaram. Seus filhos foram levados e ela perdeu o controle, o que qualquer mãe faria nessas circunstâncias. Britney foi impedida de falar o que realmente está acontecendo. As pessoas que controlam sua vida faturaram $3 milhões esse ano. Ela quer que essa situação seja revista, mas é ameaçada de que, se falar, os tutores levarão seus filhos. Afinal, tudo tinha que ser aprovado pelo tutor dela, Carrie Jamie, né? Que ameaçava ela muito com tirar os filhos dela. Então, se ela não quer trabalhar, então você também não vai ver seus filhos. Você não quer fazer tal coisa que eu quero que você faça, então você também não vai ver seus filhos. Sabe, é muito doido, né? Bem, essa carta nunca foi vista até agora, até esse documentário, e eu achei muito significativo, né? Pensar como uma coisa tão simples não pode ser dita. Logo depois disso, acontece um negócio muito doido, que a Britney claramente não estava satisfeita com o advogado dela, que era o Sam Egan, e ela queria outro advogado que a representasse melhor, porque afinal esse, é o que parece, estava mais interessado em ser pago pelo serviço, pelo Jamie, do que em defender os interesses da cliente dele, que era a Britney, né? Enfim, então, Sam Lutfi e
o Adnan Galib resolveram montar um esquema. Eles redigiram um documento que diziam que a Britney queria outro advogado, que esse advogado não estava defendendo ela do jeito como deveria, indicando qual advogado ela gostaria que representasse ela na corte. E aí eles precisavam que ela assinasse esse documento. Então o que eles fizeram? O Sam Lutfi e a Jane Elsko, do documentário, nunca perderam o contato desde que ele contribuiu com ela, ele foi informante dela para uma matéria que ela fez sobre a Britney. Então eles entraram em contato com ela e pediram que ela fosse a um hotel. E a Britney sabia que ela estava indo, elas se encontrariam no banheiro, a Britney assinaria o documento. Era uma operação, assim, uma coisa de filme. Aí então ela vai até o hotel, ela disse que estava super nervosa, entrou tipo assim... Sou uma hóspede do hotel, enfim, pegou o elevador, subiu até o andar da piscina. Ela passou pela piscina, ela disse que tinham 2 guarda-costas. A Britney estava apoiadinha, assim, na borda da piscina. Ela disse que a Britney viu que ela passou. Ela entrou no banheiro, se trancou dentro de uma das cabines, tirou os documentos e as canetas, preparou tudo. A Britney entra no banheiro. Ela disse que viu a tatuagem do pé da Britney. E aí ela abre a cabine, assina aqui. A Britney assina rapidamente, assim. Aí depois ela vira pra Britney e fala, tá, a gente se vê, vai. Ela até se emociona nessa hora, assim, no documentário. Vai. E aí a Britney olha pra ela, tipo, obrigada. Tipo, dava pra ver que ela tava com muito medo, mas ao mesmo tempo ela era muito grata pelo que estavam fazendo por ela. Mas resumo da ópera, adivinha, o documento nunca foi visto, né? Não resolveu, não contrataram outro advogado por causa disso. Inclusive, o advogado dela na época, o Sam Ingham, veio a público dizendo que a Britney estava muito satisfeita com o trabalho dele, que a Britney contou pra ele sobre esse encontro que ela teve com a jornalista da Rolling Stones, mas que era pra ignorar, que ela queria continuar com os serviços dele, que ela estava muito satisfeita. Meio estranho, né? No mínimo. Então, em 2009, o Jamie pede que a tutela, que até então era provisória, se tornasse permanente. O que daria alguns outros poderes aos tutores, né? Como pagar um carro pro Jamie, como ele ter total controle sobre as finanças da Britney e todo o patrimônio dela. Então ele poderia simplesmente entrar na casa dela, demitir as pessoas que trabalhavam lá, contratar pessoas novas, expulsar pessoas que morassem lá. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Além de colocar ela em trabalhos que a equipe médica dela considerassem adequados para o estado de saúde dela. O que é um pouco estranho, né? Porque uma pessoa que faz milhões de dólares por ano e grava álbum, e faz turnê, e faz tudo, tem que estar numa tutela e é considerada demente. Aliás, essa coisa dela ser considerada demente, o médico James Edward Sparr, que teoricamente deu esse laudo, né, que consta lá nos documentos como o médico que atestou que ela é demente, porque pra você colocar uma pessoa numa tutela nos Estados Unidos, você tem que preencher um quesito médico, assim, porque essa pessoa precisa estar numa tutela e foi atestado demência. E esse doutor é entrevistado pelo documentário. E aí a entrevistadora pergunta pra ele assim, o senhor já conhecia a Britney Spears antes de encontrar com ela? Aí ele fala assim, eu não vou alegar que eu encontrei com ela. Aí a entrevistadora fica, ué, mas como assim, né? Diz aqui que você disse que ela tem demência. Ele, me mostra a minha assinatura no laudo, que aí eu posso reconhecer a assinatura. Ou seja, eu acho que esse cara nem nunca viu ela. Como é que o cara testa pela televisão? Pela televisão, é. Tem um CD, um pôster, hein, cara. Como é que o cara testa que uma pessoa tem demência, assim, nunca tem encontrado com ela? É tudo muito estranho nessa história. Enfim, além desse acesso todo aos bens dela que o Jamie teria, ele também poderia fazer contratos de trabalho em nome dela, desde que a equipe médica autorizasse. Mas a equipe médica parece que não estava muito aí, porque ela já estava ensaiando a The Circles Tour, que foi a turnê logo depois dessa história toda. Então, assim, eu acho que eles não estavam muito preocupados se ela ia poder ou não, porque ela já estava ensaiando, né? Em 2009, então, ela começa a namorar o seu agente, o Jason Trawick, que é o cara que faz o clipe de Criminal com ela em 2011. E aparece o laudo de uma psiquiatra dizendo que Jason está genuinamente apaixonado por ela, mas considera a tutela muito restritiva. Ela tinha que pedir dinheiro para comprar livros para os filhos e esperar dias pela resposta. Pedir permissão para dirigir o carrinho de golfe do condomínio a cada vez, ou pedir permissão para ir ao drive-thru mais perto. Logo depois da Femme Fatale Tour, que foi uma turnê mundial, inclusive passou pelo Brasil, eu fui. O show foi bem caótico.
E ela bem medicada, eu acho, né? Hoje eu acho que ela estava medicada. Na época eu não entendia. Mas hoje eu acho que foi isso. Enfim, ou seja, uma mulher que faz uma turnê mundial, mas é considerada incapaz de escolher inclusive o próprio advogado ou administrar o próprio dinheiro. Bom, então esse namoro com o Jason Trawick, eles se tornam noivos um tempo depois. E com isso, a tutela da pessoa, Britney, ficou dividida entre o pai, o Jamie, e o Jason. Ou seja, ele também tinha poder sobre a vida dela. O namorado? O namorado, o noivo, né? Que virou noivo. Mas o dinheiro não, era só a pessoa. Então eles fecham um contrato milionário, 15 milhões de dólares, pra ela virar jurada do X Factor. E aí ela fez esse trabalho, né? Vocês já devem ter visto isso. Mas aí no documentário diz que a dosagem do medicamento dela era diferente para quando ela estava trabalhando e quando ela não estava trabalhando. Mas eu acho que nesse caso eles davam para ela estimulante. É o que eles falam no documentário, que a quantidade de remédio que davam para ela nos dias que ela trabalhava e nos dias que ela não trabalhava era diferente. Porque a equipe e o Jamie apreciavam os efeitos dos estimulantes no corpo dela, no organismo dela, quando ela trabalhava. Claro, isso dá mais energia, você consegue trabalhar mais ativo e tal. Mas ao mesmo tempo o Jamie não gostava muito que ela tomasse estimulante. E parece que nunca ficou resolvido isso. E passou. Menos de um ano depois, o Jason e a Britney terminam o noivado. Tem várias alegações que eu não sei se são verdade, de que ele era abusivo com ela, até agressão física, mas eu não sei, não falo sobre isso no documentário, isso é só uma coisa que eu ouvi por fora. E aí acabou a participação dela no X Factor, eles tentaram convidá-la de novo, mas ela decidiu que não queria mais fazer o The X Factor, ela ou, enfim, alguém decidiu por ela. Então, ela começou com uma residência em Las Vegas, chamada Piece of Me. Pra quem não sabe, residência, a pessoa fica na casa de show, né, no teatro, e o dela parece que era aos finais de semana, 1-2 vezes por mês. Então ela ficou na Piece of Me, que começou em 2013 e duraria 5 anos, terminando com uma turnê mundial. Durante esse tempo ela trabalhou muito e fez muito dinheiro para outras pessoas. A residência em Vegas rendeu aproximadamente 137,7 milhões de dólares. A turnê Piece of Me rendeu 137,7 milhões de dólares em bilheteria. Mas lembrando que a mulher era considerada demente, incapaz e precisava de tutores. Acabou essa The Piece of Me, acabou a turnê mundial. Ela disse que precisava de um descanso. Os tutores não deram esse descanso pra ela. Férias, né? Férias. As pessoas precisam de descanso. E então ela teria que começar logo em seguida a The Domination. Mas no dia do anúncio, não sei se vocês já viram, você já viu isso? É um dia que ela chega, é o anúncio da residência nova, e aí ela aparece, ela simplesmente cruza o tapete vermelho, entra no limusine e vai embora. Ela não fala uma palavra. E aí parece que o que acontece no backstage desse dia foi que ela tava muito cansada, ela pediu umas férias, as pessoas não deram as férias pra ela, ela insistiu, e aí viraram pra ela e falaram, beleza, então se você precisa de um descanso, não precisa fazer a turnê não. E ela diz que tirou 100 quilos das costas, isso tá no depoimento dela, desse ano de 2021, que ela deu pra juíza, e ela fala isso. Mas ao mesmo tempo trocaram a medicação dela pra Lithium, que é uma medicação super pesada, que ela diz que ela se sentia bêbada o tempo inteiro quando ela tava sob essa medicação, porque é muito pesado. Então eu acho que foi uma forma de punir, sabe? Então 3 dias depois desse evento estranho, ela faz um post no Instagram que tem o pai, a mãe dela e ela criancinha falando que ela vai dar um tempo das redes sociais, porque a família dela tá passando por problemas, com ansiedade, não sei o que, tá bem, e desapareceu. E aí os fãs até faziam montagem colocando a cara dela nesses cartazes de pessoa desaparecida, porque realmente a mulher sumiu, desapareceu. E hoje sabe-se que ela foi internada numa clínica de reabilitação contra a própria vontade. Nesse período, provavelmente, interpretação minha, provavelmente uma represália por ela não ter querido fazer a residência lá. Um tempo depois, ela reaparece no Instagram com um videozinho dizendo que ela estava muito feliz e que estava tudo bem, estava tudo certo, ela só teve que tirar um tempo para a família dela, nananana. Coisa que esse ano, isso foi 2019, esse ano, em 2021, ela já falou nessa mesma audiência que eu citei agora há pouco, que era mentira. Ela falou que ela estava feliz, satisfeita e ficava tudo bem. Numa tentativa de... Sabe quando você repete muito uma coisa e você passa a acreditar naquilo? Eu acho que foi esse o mecanismo de defesa, assim.
Mas que não, ela não tava bem, ela não tava feliz, ela tava péssima. Em 2019 também, o Jamie entra num confronto com um dos filhos dela, que ninguém sabe o que é, eu acho que até por proteção por ele ser menor de idade. E eu sei que tem uma coisa de uma porta quebrada e tal, entrou num confronto com o garoto, o mais velho, eu acho. E então o Kevin, que é o pai do menino, ex-marido da Britney, entra com um pedido de restrição na justiça, em que o Jamie tem que ficar afastado desse filho, ou dos dois filhos, por um número X de anos. Ou seja, ele como tutor da Britney, se ele não pode chegar perto dos filhos dela, ela também não pode. Toda cagada. Mas enfim, agora vamos aos bons fatos. Aí teve essa audiência em 2021, em junho, em que ela falou ela vomitou um monte de informações que deixou todo mundo chocado. Inclusive algumas dessas que eu comentei aqui com vocês. Depois o Larry Rudolph, que foi aquele empresário que ela tinha demitido em 2007, foi recontratado pelo Jamie em 2008, pediu demissão, porque ele disse que estava trabalhando com ela durante a tutela, mas que ele não fazia parte da tutela, ele não compactuava com aquilo, não tinha nada a ver com aquilo, ele só trabalhava com ela, mas aí as coisas acabavam respingando nele, né, essas coisas da mídia, todo mundo começou a ficar contra ele, sendo que, cara, é impossível. Impossível que o cara não soubesse, o cara só fingia demência. Em julho, o Sam Ingham, que era o advogado dela, pediu também afastamento da tutela, o que foi ótimo. E aí ela contratou o Matthew Rosengart, que logo em seguida pediu o afastamento do Jamie como tutor dela. E o Jamie queria negociar. Ele disse que sairia da tutela caso dessem para ele $2 milhões e fizessem um acordo em que ele não poderia ser investigado. Ou seja, para mim, nada mais óbvio do que isso para comprovar que esse cara roubou muito dinheiro dela. Muito dinheiro. Em setembro de 2021, o Jamie recomendou o encerramento da tutela, o que pode parecer muito estranho. Mas o que acontece? Quando a tutela simplesmente é encerrada, não tem investigação. Então, se a tutela fosse encerrada naquele ponto, que era uma coisa que a Britney provavelmente queria muito, ele simplesmente não seria investigado, tudo ia passar e ele ia sair totalmente impune da situação. Então, o advogado dela falou que não seria encerrada a tutela. Até que, dia 28 de setembro, o Jamie foi afastado definitivamente da tutela financeira da Britney, graças a Deus. Ai, que bom, foi muito feliz esse dia. Mas a tutela continua. Só que o novo tutor financeiro dela é um investigador fiscal que foi indicado pelo advogado dela e aprovado por ela. Nesse caso, como entra outra pessoa, essa outra pessoa tem que investigar as finanças, tudo que já foi gasto, tudo que já foi, enfim, tudo que sumiu, né? Que deve ser muita coisa. E aí, dia 12 de novembro de 2021, tá marcado o dia para acabar definitivamente com a tutela. E aí, sim, ela vai ser livre para sempre, eu espero. Hoje eu assisto os vídeos dela da época que eu era muito fã, assim, adolescente. Eu fico pensando, gente, quando é que essa pessoa imaginou que ela fosse virar uma prisioneira da fama e do dinheiro dela, sabe? Porque isso tudo foi motivado por dinheiro e por poder. Ela fala no depoimento que ela deu esse ano, em 2021, que o pai dela estava amando. Ele estava amando o controle que ele tinha sobre uma pessoa tão poderosa quanto ela, sabe? Um cara que... problemas com álcool, faliu vários negócios, ficava trabalhando aqui e ali com os bicos. E a filha virou uma superstar, milionária. Então, assim, o que o cara não foi capaz de fazer para ter controle não só sobre o dinheiro, como sobre a vida dela. Gente, então foi isso. Eu achei muito importante trazer essa história, que parece de filme, mas é real. E aconteceu bem debaixo dos nossos olhos e a gente não percebeu. Pra gente ver como as informações podem ser manipuladas, como tem gente sem escrúpulo nenhum no mundo e os fins justificam os meios. Vale tudo, vale passar por cima da sua filha, sabe? Mas também como uma história de esperança, eu acho, porque no final deu tudo certo. E Free Britney veio aí.